Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos em mais um evento da CCBC, onde vamos tratar de inteligência analítica e explicar um pouco sobre as tecnologias canadenses que podem ajudá-las no seu negócio. Temos aqui algumas recomendações. Por favor, as perguntas encaminhem diretamente pelo chat e após a apresentação dos nossos painelistas, a gente vai fazer uma bateria de perguntas para todos eles, né? Hoje nós temos aqui conosco o Adriano Batista Gomes. O Adriano é formado em processamento de dados pela FATEC de São Paulo, com pós-graduação pelo SENAC e MBA pelo INSPER. Ele atua há 20 anos promovendo o uso de tecnologia para otimizar atividades de áreas ligadas à auditoria e controles. É certificado pela CL em treinamento e suporte à ferramenta e CCM. Atuou em mais de 50 projetos de analytics para implementação de auditoria contínua e ferramentas de GRC em empresas de diversos portes e setores da economia, bem como em áreas de controles do governo. Proferiu palestras em eventos do IIA e em outros eventos nacionais e internacionais, sempre sobre o assunto da utilização de tecnologia e analytics para melhorar o processo de auditoria e GRC. Temos também conosco a participação da Sandra. A senhora Sandra Ford é diretora do canal de vendas internacionais da Arbutus Analytics há mais de 10 anos. Foi responsável pelo crescimento da marca e de suas vendas pelo mundo via desenvolvimento dos programas de parceria. Residente em Vancouver, no Canadá, Sandra já supervisionou parceiros em mais de 60 países e múltiplas indústrias. Ela é fluente em inglês, espanhol, português e atualmente estuda francês e italiano. Já visitou mais de 30 países ao longo de sua carreira e, com a melhora da pandemia, espera expandir os negócios para ainda mais regiões. Também temos conosco o Valdomiro Dalberto Júnior, que é, junto comigo, um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Então, senhores e senhoras, estamos aqui reunidos. Passo a palavra agora para o Adriano. Adriano, o palco é seu, fique à vontade e divirta-se. Ok, obrigado, Celso. Bom, obrigado a todos aí pela participação, obrigado a todos que vão participar do evento. A gente vai começar esse evento, a Sandra vai começar com a apresentação, então eu vou começar a projeção aqui, e ela que vai estar falando esses primeiros slides conosco aqui. Ok, Sandra, pode começar. Okay. Good afternoon. I'm going to speak English, I'm afraid. Thank you for giving me a few minutes of your time to talk about Arbutus Software, the company. We have partners in many, many countries, and one of our very good partners is Tech Solutions. And we have been supporting them for about 10 years now. And we're always happy to come to Brazil and support our clients there. Arbutus was incorporated in 2003. And since then, we have been concentrated in greatly enhancing the product. I think you can move the next slide, please. And the next one. Yeah. We are in more than 65 countries, and we are used by auditors, analysts, financial professionals, and many more. We have hundreds and hundreds of active users across every industry you can possibly think of, including government. You can move to the next slide, please. Including government, banking and finance, healthcare, energy and utilities, insurance, retail, manufacturing, and many more. 2022 has been a fantastic year for Arbutus, and the latest release have been well received and acclaimed. Arbutus has always been able to connect to just about every data source, including cloud sources, system data,
SAP. And now with the new release, we can connect to even more sources. Arbutus is committed to listening to our customers and offering licensing flexibility, including on-premise hosting, which is very different to the industry trend. More integration and other common analytic tools enables collaboration, team working, and innovation. The demand for data analytics has overtaken data analysis skills in the workplace. And that's why the release of Arbutus' world-leading drag and drop and code-free analytics functionality is so exciting and groundbreaking, enabling both technical and non-technical users to do more with data. Finally, thinking of skills that are again different to the industry trend, including with Arbutus Analyzer, is a comprehensive and powerful online learning program. It includes videos and data sets, and every Arbutus user has the right to be registered and also the opportunity to achieve the Certified Arbutus Analyzer Practitioner qualification, which will certify them as competent to connect to, prepare, analyze, and present data as meaningful information. Thank you so much. And now I think I'm going to allow Adriano to do a presentation of the product. Thank you. Obrigado, Sandra. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre a Tech Solutions e sobre quais são os desafios que nós propusemos a resolver usando o Arbutus, né, com essa parceria com o Arbutus. Então, a Tech Solutions é uma empresa que foi criada para oferecer serviços de inteligência analítica com foco em investigação, risco, auditoria, controle, gerenciamento e monitoramento. Nós atuamos com licenciamento de software, suporte, treinamento e serviços de implementação e desenvolvimento para ajudar as empresas a melhorar todo o trabalho de gestão de dados, gestão de riscos, a inteligência, a de segurança e fraudes, inteligência de negócio, auditoria e controles também, analytics avançados, né? Trabalhando um pouco com o conceito trazendo para as empresas conceitos também intrínsecos e mais ligados à parte de ciência de dados também. Né? Então, dentro dessa linha, especialmente da detecção de dados e fraude, a gente se especializou na busca de padrão, desvio, não conformidade, fraude, desperdício, tudo aquilo que foge à norma, foge ao padrão e que tem que ser analisado por uma equipe específica, seja para diminuir as perdas e evitar que a empresa tenha perdas, seja para estar em conformidade com alguma normativa, com alguma regra nacional ou internacional. Bom, dentro dessa proposta que a empresa tem, quando a gente olha para o mundo da auditoria, né, auditoria, riscos, controles, compliance, a gente percebe qual que é o ciclo, a gente pega qual que é o ciclo de trabalho que essas áreas têm e que as empresas que trabalham dentro dessas áreas têm. Então, a gente tem o planejamento do trabalho, né, que vai ser realizado, a gente tem o mapeamento do processo, da identificação dos riscos que estão inerentes àquele processo, a gente mapeia quais são os controles que são que mitigam aqueles riscos, testar os controles, a identificação das inconsistências e teste de controle, ou seja, um controle que está falho, etc. e tal, e problemas que foram detectados porque o controle não funcionou. O auditor tem que relatar as conformidades, né, tem que receber um plano de ação da área e depois fazer os follow-ups e plano de ação da área também. Qual que é o desafio que essas áreas, né, os auditores, os analistas de controle, analistas de compliance, todas essas áreas ligadas ao GRC e ao ESG agora estão sofrendo? Né? Primeiro, você tem um processo massivo de levantamento de processos de entrevista, você tem grandes volumes de dados para testar, né? Grande parte das empresas processam milhares, se não milhões de transações por mês que tem que ser analisadas e verificadas para verificar se algum controle, algum problema não está, algum controle está falhando.
tem um grande volume de follow-up, porque você vai fazendo trabalho atrás de trabalho, vão levantando os pontos, vão tendo os planos de ação, e aí você está no próximo trabalho, já tem um plano de um trabalho passado que você tem que fazer follow-up, verificar se aquele ponto foi atendido ou não, né? E muitas vezes esses trabalhos manuais que são feitos também, né? Então, você tem que pegar os dados, olhar, muitas vezes trabalhando, entre aspas, sim, com analytics, mas usando ferramentas como Excel, ferramentas que não são tão adequadas para o trabalho de análise de dados. Quais são as consequências, né, desses e tantos outros desafios, né, que essas áreas têm ao fazer esse trabalho dessa forma, né, sem uso de tecnologia? Muitas vezes você tem que reduzir escopo, né, porque você tem um volume de dados muito grande, um volume de informações muito grande, então você não consegue abranger 100% do trabalho, então você trabalha com amostra, você trabalha com o escopo limitado. Muitas vezes você tem sobrecarga de trabalho também das equipes, né, para dar conta de conseguir fazer todo esse trabalho, né, e também muitas vezes tem os reportes status atualizados ou atrasados, porque quando você termina de fazer o trabalho, né, a informação já passou, muitas vezes você consegue, a gente participa de alguns projetos ajudando várias empresas, então, às vezes, quando você termina de realizar o trabalho, eles passaram 2, 3, 4 meses que aquele fato ocorreu, né? Então, você tem que, sem o uso de tecnologia, né, esse prazo, muitas vezes, ou, né, muito maior que isso, então você não consegue nem concluir. Você está fazendo essa auditoria olhando os dados do ano passado, 6 meses atrás, e aí, se teve alguma perda, algum problema, alguma inconsistência, já aconteceu, você não tem como corrigir mais. Qual que é a ideia? A ideia é que esses desafios, né, e essas consequências desses problemas sejam mitigados, né, sejam reduzidos pelo uso de ferramentas de tecnologia, né? A gente trabalha com tecnologia já hoje para tudo, né? Então, a gente faz pagamento, faz transferência, faz comunicação, faz chat, videochamada, a gente usa tecnologia para tudo. Por que não utilizar nessa parte de Data Analytics também, né? A gente vê que esse mundo de Data Analytics, né, inteligência artificial e robotização, ele cresceu muito, né? Mas por que isso geralmente não é amplamente implementado nas empresas, especialmente nessas áreas de auditoria, risco, controle e compliance, né? Existem algumas barreiras, alguns mitos, né, para essa implementação, né? Então, você fala, não, ferramentas de data analytics, ferramentas de controle de papel de trabalho, de fluxo, etc., são ferramentas muito técnicas, muito complexas para o auditor, né, que não são da área de TI, né? Então, somente pessoas de TI conseguem utilizar esse tipo de ferramenta. Esse é um dos grandes medos, grandes desafios que as pessoas têm ao ver ferramentas de data analytics, ou até pensar em técnicas de análise de dados, né? Tem uma questão da cultura de adoção e uso também. Então, tem uma limitação, muitas vezes, né, dentro da empresa, dentro das áreas, ou então dentro mesmo dessas próprias linhas de trabalho ligadas à auditoria, controles e compliance, que tem muita resistência em alguns casos, né, nessa questão da adoção. A gente fez uma pesquisa há um tempo atrás e tinham muitas pessoas falando sobre essa questão de uso de ferramentas de tecnologia pela auditoria, né? Então, todo mundo falava, não, realmente é o futuro, as pessoas têm que utilizar, vai ver, mas que essa foi a tendência, todo mundo concordou com isso, porém tinha respostas do tipo, não, mas eu já estou no fim da minha carreira, eu estou me aposentando, eu não vou correr atrás disso aqui agora, ou, eu estou muito atrasado, ou então a empresa não paga para eu aprender. Então, tem várias questões de barreiras, né, de cultura dentro desse mundo de controles, de risco e auditoria, apesar de reconhecer a importância, tem ainda uma limitação nessa questão de adoção e utilização da ferramenta. Outra barreira, né, outro mito que tem nessa questão de adoção de tecnologia é que faltam dados numéricos ou dados estruturados para conseguir analisar a informação. Né? Então, eu não consigo testar porque a informação não está estruturada, a informação não está preparada para fazer análise. Todas as empresas têm os sistemas, todas as empresas têm os seus dados, têm os seus relatórios. Né? Então, as empresas trabalham com SAP, trabalham com Oracle BS, trabalham com TOTOS, trabalham com CRMs, seja Salesforce,
o Zorro, qualquer outra ferramenta CRM, e esses dados estão lá, e as áreas da operação, da finanças, da contabilidade, da área comercial, área de marketing, área de produção, eles trabalham com esse sistema. Então, os dados estão lá, existem os dados. O que pode não estar é no formato que o auditor precisa para fazer análise. Então, sim, tem que ter um trabalho de estruturação, não, como posso dizer, não de cavar os dados, obter dados, para pegar uma imagem, converter, mas os dados estão em tabelas. A questão é só conhecer quais são as tabelas, quais são os campos que a gente precisa para fazer o nosso trabalho. Ou até quais os relatórios que a gente precisa também dentro do sistema para a gente conseguir analisar os dados. Tá? Porém, as informações, não é que falta dado, dado numérico estruturado. Na verdade, nós temos hoje excesso de dados numéricos, dados estruturados nas empresas. A gente tem muito mais dado do que nós, muitas vezes, temos capacidade de analisar. Né? A questão é como que a gente consegue utilizar todos esses dados. Né? E outra barreira, outro mito é a questão do uso de técnicas e ferramentas adequadas. Né? Muitas vezes, eu tenho o Excel me basta. Né? Eu consigo fazer tudo aqui no Excel, consigo fazer um PROC-V, consigo analisar. Só que a gente começa a esbarrar em limites. Você pega, por exemplo, empresas que trabalham, igual a gente comentou, que trabalham com milhares ou milhões de transações, né, por mês ou num período de semestre, trimestre ou ano. Né? Você não consegue colocar esse volume de dados, por exemplo, numa ferramenta como Excel. Né? Ou então você tem que fazer, detectar, por exemplo, quais foram pagamentos que foram duplicados, ou, de repente, você quer verificar pagamentos que foram feitos para fornecedores que não estão cadastrados, né? Ou então verificar, por exemplo, uma correlação, né? Uma correspondência entre fornecedor e funcionário, né? De repente tem algum fornecedor que tem aqui no cadastro dele lá o telefone ou a conta bancária ou algum outro documento, é o mesmo documento que o documento do meu funcionário. Ferramentas não adequadas ou técnicas não adequadas não vão conseguir fazer esse tipo de teste de auditoria, de compliance, não vão conseguir detectar esse problema. Né? Então, o uso, né, de tecnologias e ferramentas adequadas é o que vai exatamente, né, derrubar essa barreira, né, de você conseguir fazer os testes adequadamente. Exatamente nesse sentido é o que a Arbutus e a plataforma inteira da Arbutus ela se propõe a resolver. Então, a Arbutus ela contém toda uma plataforma, né, que é composta pelo motor central, que é a parte de análise de dados, que é o Analyzer e o Hub, né, que permite que você faça de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápida, consiga analisar dados e resultados. Né? Você consegue buscar esses dados, como a Sandra mesmo comentou, de várias fontes de dados. Então, de banco de dados, de fontes em cloud, sistemas, arquivos de dados do seu computador, dados do SAP e assim por diante, também consegue exportar vários dados. Então, você consegue, por exemplo, verificar, conectar no seu AD, né, no registro lá de TI dos usuários, login dos usuários que estão cadastrados, são ativo e ativo, que tem o usuário e senha lá, que valida o usuário e senha, e verificar, baixar essa tabela de dados e verificar. Eu tenho algum funcionário, algum colaborador, né, que está lá no SAP, que está no meu Oracle Business Suite, está demitido, por exemplo, que está com o login ativo ainda, então você consegue buscar fontes de várias fontes de dados e comparar a informação. Né? Sejam dados que a gente fala, dados estruturados, como a gente falou agora de tabelas, ou até dados também não estruturados. Pegar, por exemplo, arquivos de relatório, arquivos em PDF e converter esses dados em tabelas para que possam ser comparados com dados de sistemas. Né? E isso tudo é feito dentro do Analyzer Plus, e pode ser integrado com o Hub, que é o motor de servidor. Aliado ainda ao Analyzer Plus e ao Hub, nós vamos ter o Results Manager e o Web Connect, que são as interfaces de disponibilização das informações para os usuários. Então, a proposta do Arbutus é exatamente você criar, você ter uma ferramenta, ou um conjunto de ferramentas, uma plataforma inteira que democratize a análise de dados para todas as empresas e para todas as pessoas. Né? Você não precisa ser um especialista, um cientista de dados, né? Uma pessoa formada e conhece, um estatístico, né? Super especialista em análise de dados, para você conseguir pegar as informações, colocar dentro da ferramenta e fazer alguns testes em cima daqueles dados ali. Né? Basta que você
aprenda alguns comandos básicos da ferramenta, como abrir, verificar a duplicidade, que são comandos prontos dentro da ferramenta, né, com relacionamento, etc., e informações, estatísticas, para você conseguir ter o resultado. Seja de informações que você queira obter sobre performance e dados, ou especialmente, novamente, focado para auditoria, controles e risco, verificar problemas, inconsistências, erros ou possíveis fraudes que você tenha dentro das transações da empresa. Né? Então, a ideia é ter uma ferramenta intuitiva e que permita você fazer essa democratização, né? Você consiga colocar, incluir todas as pessoas, né, dentro da empresa, né, que tem necessidade de análise de dados, dentro desse movimento crescente que tem de Data Analytics. Né? Então, a gente vê que cada vez mais se fala em Data Analytics no mundo, né? Então, se fala dos algoritmos da Google, da Facebook, do Spotify, grandes empresas trabalhando com grandes volumes de dados para obter vantagem competitiva, né? Então, como é que a gente consegue trazer também todo esse poder de analytics também para a auditoria, para que a auditoria também ganhe uma vantagem competitiva frente às outras áreas da empresa que ela está auditando, né? Então, você vai ter interface, como eu falei, simples, amigável, para você visualizar os dados, fazer filtro, trabalhar com cores, gráficos, trabalhar com modelos, por exemplo, de análise em formato de tabela dinâmica, como se fosse uma tabela dinâmica Excel, que você consegue atualizar os dados rapidamente, clicando, e aqui sem ter limitação de volume de dados. Eu posso trabalhar com uma tabela de 5.000 registros, 200 registros, uma tabela de 1 milhão de registros, 10 milhões de registros. Tá? O limite não é a ferramenta, o limite é a máquina onde ela está rodando, né? E rapidamente a ferramenta vai responder, vai trabalhar. Não somente trabalhar com os dados formato tabela, porém sabe que com muito mais fácil de enxergar e visualizar, poder trabalhar, por exemplo, com visualizações, né? Então, na própria ferramenta, você consegue pegar as tabelas que você está visualizando, né, e criar gráficos, gráficos de tree map, como a gente está vendo aqui, gráficos de distribuição, gráficos de bolha, gráficos de linha e barras, que é o que estava acostumado a trabalhar também, gráfico de pizza, né? Gráfico de nuvem de palavras, que mostra as palavras que mais aparecem dentro de um determinado texto, determinado campo, né? Então, você tem maneiras muito fáceis, muito amigáveis e intuitivas de trabalhar com os dados, analisar as informações e conseguir enxergar possíveis exceções, possíveis desvios nos dados, né? Uma vez que você fez toda essa análise, né, a ideia é que você possa repetir essa análise, não por uma vez que eu fiz um teste como eu comentei, de correspondência entre colaborador e fornecedor, ou verifiquei, por exemplo, o quanto de juros e multa que a empresa está pagando mês a mês, ou eu verifiquei alterações, por exemplo, em datas, né, de vencimento de fatura para beneficiar um determinado cliente, ou descontos indevidos, ou seja, qualquer teste que a gente possa falar aqui dentro dessa linha de auditoria. Uma vez que a gente faz esse teste numa auditoria pontual, por que não automatizar isso, né? Criar, entre aspas, programas que possam testar isso para a gente toda vez que a gente quiser repetir aquele teste, ou ainda que esse teste possa ser feito automático também, né? Uma outra barreira, que é essa parte da programação, essa parte técnica que a Arbutz quebra também, é exatamente a possibilidade de você poder desenvolver código, desenvolver programas, desenvolver análises, sem a necessidade de você estar codificando, programando, escrevendo código na ferramenta. Então, você consegue, usando uma interface gráfica, você consegue clicar, arrastar e verificar quais são as etapas, né, da sua análise, quais são as etapas do teste de auditoria, do teste de controle interno que você quer fazer, para verificar se tem algum erro ou inconsistência, ou se alguma regra da empresa é infringida, né? Basicamente clicando, arrastando e visualmente criar esse seu workflow de análise, criar o seu processo do seu teste, de uma maneira muito simples, muito rápida, muito intuitiva, né? Sem a necessidade de você ter que codificar. Você não tem que programar nada, você não tem que ser um analista programador que conhece, né, alguma linguagem para fazer isso. Simplesmente, usando a ferramenta, clicando e arrastando, você consegue desenvolver essas análises aqui. E os comandos de análise para facilitar e trabalhar com todo esse resultado, né? Então, você ter totalizações com valor estatístico, máximo, média, mínimo, para você verificar desvios, né, e buscar outliers.
funções que vão ajudar a fazer o processamento e tratamento de informações, conversão de dados, ou então algumas funções específicas, estatísticas também, como lei de Benford, verificar a duplicidade, né, exata ou duplicidade aproximada, ou seja, valores que não são idênticos, porém que se aproximam, né, nomes parecidos, ou então pagamentos em datas aproximadas, pagamentos de valores aproximados, né, então comandos que são prontos para fazer já esse tipo de informação. Cálculo de aging, fala em sequência numérica, correspondência de valor, lei de Benford, como eu comentei, a importação de várias fontes de dados, seja banco de dados relacionais, sistemas, dados em cloud, poder comparação, tabelas, e ter todo um ambiente de colaboração, no qual um usuário pode desenvolver as suas análises, compartilhar em pastas com outros usuários também. Né? Então, você pode criar pastas que aqueles workflows, ou eventualmente aquele programa, se a pessoa tiver feito alguma codificação, ela possa compartilhar com outros e todo mundo da equipe pode estar utilizando. Além de toda essa parte de ferramentas de analytics, que a gente, de funções e comandos de análise de dados que a ferramenta vai ter, tem os Smart Apps também, que são testes de auditoria pré-definidos, prontos para você simplesmente conectar na sua base e ele vai te dar o resultado. Então, verificação como vários que eu já falei aqui, como verificação de outliers, duplicidade por tipo de valores, fornecedores não cadastrados e assim por diante, eles são testes prontos que você simplesmente executa o comando no menu e ele vai te dar o resultado, né, sobre aqueles dados ali. Basta você parametrizar informando quais campos da sua tabela, dos seus dados ali correspondem àquela informação que o teste precisa para ser executado. Tudo isso que eu comentei aqui, a gente está falando do motor principal de análise da ferramenta, que seria como você faz uma análise, onde você desenvolve as análises, você está fazendo uma investigação mais profunda ali, olhando para os seus dados. Tudo isso que você olha dentro dos dados, né, a informação não adianta ela ser gerada, ela ser olhada se ela não pode ser compartilhada. Para isso, a Arbutus ela vai trabalhar com a interface do Web Connect, que vai permitir que usuários não técnicos, usuários que não vai ter nenhum contato com aquela ferramenta, toda aquela parte técnica que eu comentei até agora, possam, usando o próprio navegador, seja o Edge, o Chrome, o Firefox e tudo mais, se conectem na ferramenta e visualizem os dados, visualizem as exceções, visualize até os programas, né, as rotinas de automatização que foram criadas, possam executar as rotinas e obter também esses resultados. Né? Então, a Web Connect vai ser uma interface web que vai permitir que você compartilhe os resultados, as análises com o time, com a equipe. E além do Web Connect, como eu comentei, uma outra interface vai ser a interface do Results Manager, que ela vai ajudar a você disparar as exceções, né? Então, aqueles problemas, aquelas inconsistências que foram encontradas, você vai ter que conversar com a área. Olha, por que esse pagamento aqui, esse pagamento que eu detectei aqui, ele é realmente uma duplicidade? Esse funcionário realmente ele está cadastrado como fornecedor? Esse valor aqui, ele está 3 vezes o valor da média, né, dos valores que se paga para esse fornecedor específico. O que é isso aqui? Né? Então, todas essas inconsistências, essas informações, elas podem ser compartilhadas com as áreas de negócio a partir do Results Manager, que vai disparar as exceções para essas áreas, para que a área possa retornar, né, avaliar e retornar. O que é interessante aqui é que você vai criar o fluxo de análise como você quiser. Então, esse desenho que a gente vê em cima aí, depois eu vou abrir a ferramenta, vai ficar mais claro, vai ficar mais a tela melhor para ver. Porém, você cria o fluxo. Beleza, então se eu encontrar uma inconsistência nessa área, eu vou pegar essa consistência, vou para tal pessoa, essa pessoa vai ter que revisar, ou ela retorna para o auditor, ou ela manda, de repente, para o gestor dela, para o gerente dela, ou ela manda para uma outra área. Então, você consegue criar o fluxo, como aquela inconsistência vai ser tratada, como que ela vai ser, desde a abertura dela até o fechamento. E embaixo você vai ter os gráficos, né, de acompanhamento dessas inconsistências, desses problemas que foram detectados por todo esse sistema de monitoramento de inconsistências e transações, utilizando ferramentas de analytics. Então, quando a gente volta agora para aquele fluxo inicial que eu estava comentando, que é o fluxo de planejamento, que a gente tem vários desafios aqui, né, o fluxo da auditoria, controle de risco e compliance, que a gente tem vários desafios, né? Então, o Arbutus vai ser, ele tem uma plataforma inteira de ferramentas que ele vai
se encaixar exatamente nessa parte dos testes dos controles, na identificação das inconsistências, utilizando o Arbutz Analyze, os Data Connectors, o Arbutz Hub Web Connect, que permite você fazer toda essa parte de testes e verificação, identificação e verificação das inconsistências, e você conseguir relatar as não conformidades, ter os planos de ação e ter o follow-up sobre esses planos de ação, sobre as sessões encontradas, utilizando também o Results Manager Web Connect, né? Então, de uma maneira muito simples, você consegue implementar isso, né, e ter a vantagem, né, de ter esse tipo de solução analisando seus dados automaticamente dentro da sua empresa. Bom, esse é o problema, né? Esse é o conceito, é o problema do que nós nos propomos a resolver utilizando essa plataforma Arbutus, né? Agora, como que a gente, né, como que a gente faz isso? Então, a gente vai demonstrar aqui a ferramenta funcionando, né, para mostrar todas essas vantagens que eu comentei, da vantagem de uso, etc. Bom, a interface do usuário, né, vai ser uma interface com essa aqui que a gente está visualizando, a interface principal de análise de dados. Então, você vai ser, o usuário, quando ele abrir, ele vai visualizar aqui as pastas dele, com as tabelas que ele tem, né, que ele pode estar organizando. Essas pastas aqui são exatamente iguais às pastas que você tem no Windows, tá? Então, conforme você organizar os seus arquivos aqui, você também está organizando seus arquivos dentro do Windows no seu computador, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui, em uma tabela de pagamentos, eu clico, ele vai visualizar para mim os dados, né? Eu posso organizar as informações, posso aumentar, diminuir aqui. É como se o usuário estivesse trabalhando, né, até então, com a ferramenta como Excel, né? Como eu falei, a diferença é que não tem limite de dados aqui. Vantagens que ele vai ter, né? Primeiro ponto, como a gente está falando sempre de áreas de auditoria, compliance e controle, uma coisa que é essencial é que você garanta que você, enquanto analista, você não está manipulando os dados, você não está alterando os dados. Então, essas ferramentas, geralmente, são ferramentas somente de leitura, né? Se eu tentar aqui modificar qualquer dado aqui, né, eu não consigo, né? Mesmo que eu venha aqui e remova uma dessas colunas aqui, se eu apagar a coluna aqui, dar um delete no meu computador, eu estou simplesmente ocultando essa coluna, eu não estou exibindo novamente, porém eu não estou apagando os dados aqui. Em nenhum momento a ferramenta permite que você altere os dados que você está testando, está analisando. Então, isso para garantir uma integridade dos dados. Por um lado, uma integridade, segundo, uma segurança também para a própria equipe de TI, segurança da informação, que esses dados não estão sendo alterados, manipulados. Vantagens aqui da ferramenta, né? Então, de novo, a ferramenta é muito simples. Eu quero verificar meus valores de pagamento aqui. Eu consigo olhar para esses pagamentos aqui, eu posso criar condições que eu vou estar destacando, né, valores específicos que eu quero olhar mais de perto. Então, posso vir aqui, por exemplo, em propriedades da minha coluna e criar regras de destaque para essa coluna. Então, por exemplo, eu quero criar um registro aqui, né, uma condição. O nome dessa aqui vão ser valores ok, por exemplo. Então, valores ok. Né? Eu conhecendo a minha folha de pagamento da minha empresa, os valores que estiverem, né, o valor do pagamento for menor do que 5.000, né, então são valores para mim então ok, e eu vou deixar aqueles exibidos em verde. Eu vou colocar uma outra condição aqui, né, a expressão, né, os valores que forem entre 5.000, na verdade vai 5.001 e 8.000, vão ser valores que demandam atenção. Opa. Com atenção, né? Em vez de mostrar eles em verde, eu vou mostrar eles aqui em amarelo. E vou colocar uma última condição aqui, os valores que forem maior do que 10.000, eu vou colocar eles como examinar. E o valor dele vai ficar em vermelho. Vou clicar em OK.
vou clicar em concluído, clicar em OK. Automaticamente ele já vai pegar aquelas minhas regras, aqueles destaques que eu pedi para ele criar, e já vai aplicar, já consigo visualizar. Não só ele vai aplicar aqui na minha tela, mostrando visualmente, ficar fácil de eu enxergar aquilo que eu tenho que focar minha atenção, como eu posso pedir para ele filtrar somente aquilo que eu preciso ter atenção. Então, eu posso clicar com o botão direito aqui na minha coluna e pedir para ele fazer um filtro rápido. Quero ver só os valores que estão OK, só os valores que estão atenção, só os valores que tem que examinar. Se eu clicar em examinar, ele vai mostrar para mim somente os valores que estão vermelho. Né? Ele filtra automaticamente aquilo ali. Eu posso voltar aqui e verificar só os valores que tenho, vou substituir esse filtro, só os que têm atenção. Eu quero visualizar o que está atenção e os que eu tenho que estar olhando a examinar. Então, em vez de substituir, eu vou aqui, filtro rápido e examinar. Opa, minha regra está errada. Filtro rápido, eu quero os valores que estão atenção e ou os valores examinar. Uma condição ou outra condição. Então, é uma maneira muito simples, o usuário consegue filtrar os dados aqui. Outra coisa que o usuário consegue fazer facilmente aqui, como eu comentei, é visualizar essas informações aqui em formato de gráfico. Então, basta ele vir aqui, essa tabela que está aberta, ele vai clicar aqui no canto, no botão de visualizações, ele vai abrir aqui a janela para eu estar podendo criar os meus gráficos. Por padrão, ele vai criar aqui um gráfico, né, de barras aqui. Então, tem aqui por quem aprovou e a quantidade de registros aqui, a minha coluna básica, porém eu posso mudar para um gráfico de área, barra básica, barra empilhada, curva de sino. Né? Então, eu vou ter vários tipos de gráfico aqui que eu posso estar visualizando. Eu vou ter aqui a curva de sino, posso, por exemplo, pedir um gráfico de árvore. Deixa eu selecionar as colunas. Então, nuvem de palavras. A nuvem de palavras está rodando em cima de quem aprovou. Na verdade, eu quero visualizar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico aqui do Tree Map aqui. Eu estou com algum problema nos meus dados aqui, não está mostrando. Porém, aqui o usuário consegue ficar trocando os dados rapidamente e mudar de informação. Ele não estava mostrando aqueles dois gráficos lá por conta do tipo de dados que eu tenho. São dados de data aqui. Tá? Por isso que ele não está conseguindo exibir a informação. Deveria selecionar outro tipo de dado para conseguir mostrar. Porém, rapidamente, o usuário consegue navegar entre a tabela e a visualização. Dentro da visualização, ele pode vir e pode selecionar um valor, clicar naquele valor. Eu quero olhar o que é esse ponto aqui de dados. Se ele clica, ele vai voltar para a ferramenta e vai mostrar quem que fez, qual que é aquela informação. Então, vai para os dados aprovados 16 ou 7, que foi o filtro que eu apliquei. Eu quero visualizar um outro ponto de dados. Então, venho aqui e clico, por exemplo, um ponto menor aqui de informação. Vou clicar nesse ponto aqui, ele vai mostrar quais são os registros que estão naquele ponto ali. Então, rapidamente, o usuário consegue navegar entre a visualização, né, e os dados gráficos, de uma maneira bem simples, bem amigável. Além disso aqui, como comentou, a possibilidade do usuário poder comparar tabelas, comparar informações, né? Então, todos os comandos que a ferramenta de auditoria disponibiliza. Então, eu posso, por exemplo, pegar quem aprovou, né? Tem aqui o valor que foi aprovado, né? E posso pedir para ele fazer uma classificação, por exemplo. Vamos mostrar aqui, então, quem aprovou, o total daquela aprovação, né? Vai ter uma tabela aqui. Eu posso pegar essa tabela aqui e fazer uma tabela dinâmica também. Né? Então, eu quero ver, por exemplo, de um lado, quem aprovou, né? E quem criou, para verificar se está tendo segregação de funções. Então, eu verifico que sempre aqui, quem aprovou é a mesma pessoa que está criando as transações. Então, nesse caso aqui, é um processo que não teria, por exemplo, segregação de funções também. Né? Eu posso verificar, beleza, em vez de mostrar as quantidades de registros, quero verificar qual que foi o valor que foi pago. Né? Então, aqui eu vou ter que o valor pago em cada um dos cruzamentos aqui. Conforme eu vou atualizando as informações, ele já vai carregando os dados para mim. Então,
comandos simples que vão permitindo que o usuário crie toda essa análise, essa visualização e detectando possíveis inconsistências. Então, vou pegar aqui, por exemplo, vamos sair desse foco de pagamento, vamos olhar, por exemplo, folha de pagamento agora. Tem aqui o funcionário, a folha de pagamento e os detalhes da folha. Então, aqui nos detalhes da minha folha de pagamento, eu tenho, por exemplo, o período de pagamento, o número de funcionário e os valores pagos, né? O valor bruto, os descontos, o valor líquido. Né? O período aqui, se eu quisesse pegar a data do período, eu poderia relacionar aqui com a tabela de período, estaria aqui qual que é a data que foi feito o pagamento. Como que eu faria isso aqui? De maneira bem simples, o usuário pode vir em dados, relacionar essas duas informações. Então, quero relacionar a minha tabela de payroll, né, detalhes, com a minha tabela de payroll que tem o meu item. Eu vou falar quais são os campos, né, que são comuns entre as duas informações. Então, aqui é o meu campo, período de pagamento, finalizar. Uma vez que eu adicionei e fiz esse relacionamento aqui, eu posso vir agora colocar na minha exibição dados, ou em qualquer análise que quiser, dados da minha outra tabela que está relacionada. Então, eu quero saber, por exemplo, qual que foi a data do pagamento. Então, que é a data do pagamento, qual foi o período, o número de funcionário, etc. Tá? Só complementando a informação. Eu tenho algum funcionário que, no mesmo período, recebeu 2 vezes, recebeu duplicado, né? Então, eu vou ter comandos prontos para isso. Basta vir analisar duplicidades. E eu quero verificar, então, se eu tenho duplicidade, combinando o meu campo período e o campo número do funcionário. Aqui em detalhes, vou jogar o resultado para uma tabela e vou gravar, então, pagamentos duplicados. Vou criar uma tabela aqui para analisar essa informação. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui uma lista de 30 registros, eu tenho qual que é o código do funcionário e qual o período e qual que é o funcionário que recebeu duplicado. Se eu quisesse mais informação, eu posso voltar na minha tabela de pagamentos duplicados, executar novamente o comando, duplicidades, pegando o período e o funcionário, e pedir para ele listar mais informações. Em vez de mostrar só esses 2 campos, que é as duplicidades, quero verificar todos os campos. Que aí eu vou ter, né, vou ter o período, vou ter o número de funcionário, pagamento, dedução, etc. Ou ainda, né, selecionar, além de todos esses campos aqui, os campos lá da minha tabela de cabeçalho. Então, a data de pagamento e outras informações que eu quiser aqui. Vai quem criou, por exemplo, quem que aprovou, né, esse pagamento, essa folha. Vou clicar em OK. Vou chegar na minha tabela de saída. Vai ser pagamentos duplicados, novamente. Vou sobrescrever essa tabela e clique em OK. E ele vai mostrar para mim aqui agora todos os campos, não somente o funcionário, né, e o gross pay, mas vai mostrar aqui o valor, dedução, todos aqueles outros campos de informação, para que eu possa analisar melhor o que seria esse pagamento em duplicidade aqui. Então, até agora, eu estou fazendo um monte de análise, estou verificando inconsistência, verificando padrões, né, e eu não precisei fazer nada de codificação aqui em relação ao usuário aqui. Além de fazer toda essa parte de análise manual que a gente está mostrando aqui, a gente tem a parte de você, como eu comentei, de poder automatizar essas informações. Então, tudo que eu fiz aqui, eu posso vir em automação, criar um novo workflow, vou chamar o novo workflow aqui de teste de folha. Eu vou fazer um outro teste aqui. Vou pegar esse teste da folha, por exemplo, e verificar a aglomeração, né, a totalização dos valores pagos por funcionário. Então, eu vou clicar aqui para ele abrir uma tabela. Então, vou pedir para ele abrir o Payroll Details. Ele mostrou para mim aqui. O Payroll Details mostrou que tem 5.801 registros. Eu posso clicar para visualizar esse registro aqui embaixo. Eu quero que ele agrupe os registros. Então, ele vai fazer uma sumarização. Então, clico aqui para selecionar. Eu quero agrupar qual registro? Eu quero agrupar os pagamentos por funcionário e quero totalizar o campo, o valor do pagamento. Né? Eu posso pedir para ele totalizar o pagamento, eu quero também, além do gross pay, o mesmo campo pagamento, em vez de ter a soma, eu quero ter, para cada funcionário, quero ter o valor médio, e para cada funcionário também, eu quero ter o desvio padrão. Né? Com essas informações, eu consigo fazer todos os testes de
por exemplo, desvio e assim por diante. Pegar o valor máximo e outras informações que eu quiser. Vou clicar em OK. Se eu clicar aqui para executar o workflow, ele já vai executar, ele diminuiu. Então, esses meus 5.800 registros viraram 227. Clicando aqui, ele vai mostrar para mim qual que é o funcionário, a quantidade de registros que ele agrupou, o total, no gross pay, o valor médio, o desvio padrão e o número de registros que ele gravou aqui também. Esse é o resultado que eu quero, é esse que eu quero gravar de informação? Perfeito. Eu vou pegar essa informação aqui e vou mandar ele salvar numa nova tabela. Então, a tabela que vai salvar aqui, o nome dela vai ser total por funcionário. Vou clicar em executar. Na hora que eu terminar de executar aqui, ele vai gravar uma tabela aqui chamada total por funcionário. Então, aquela informação que aquele workflow gerou, eu tenho ela gravada aqui agora. Então, de uma maneira simples, sem precisar escrever nenhum código, eu consegui criar um programa, uma automatização. Toda vez que eu quiser, por exemplo, ter essa automatização aqui, eu consigo fazer isso. O que é interessante é que todos os, como eu comentei, aqui eu estou mostrando a parte de funcionalidade de análise de dados. Aqui a gente poderia passar muito mais tempo aqui mostrando, né? A ideia não é esgotar todos os recursos que a gente poderia mostrar, mostrar só alguns testes simples. Trabalhar com desde testes simples, como eu comentei aqui, vai de totalização, ou comparar dados, né? Como eu fiz ali complementando o comando relacionamento, até comandos mais avançados com a lei de Benford, que verifica a distribuição dos dígitos e compara com uma regra estatística de distribuição de dígitos, verificar possíveis inserções manuais que causem distorções e que possam indicar uma fraude nesse caso. Ok? Tudo isso que eu fiz aqui, né, a ideia é o usuário, o auditor, o analista de compliance conseguir essa análise. Porém, ele pode pegar toda essa informação aqui e também compartilhar com outro usuário. Né? A forma dele compartilhar com outro usuário, né, pode ser aqui na própria tela dele, né, usando outro usuário que seja avançado também, que trabalhe com essa ferramenta aqui, ou então trabalhar com usuários que vão visualizar ou as tabelas de dados, né, então imagina que eu compartilho para esses dados aqui via web, então eu posso colocar no meu servidor, deixa eu deixar a sessão aberta, ele deu timeout ali. Então, aqui eu vou verificar todos os dados que eu tenho lá no meu servidor. Para eu colocar um dado no servidor, basta eu pegar as informações que estão aqui nessa parte de cima, aqui, arrastar aqui para o servidor aqui embaixo, que eu consigo visualizar as informações. Né? A outra forma também de eu poder compartilhar, né? Aqui o usuário pode visualizar, por exemplo, as tabelas, pode visualizar os scripts, pode pedir esse script para executar. Então, é uma rotina, seja uma rotina igual aquela que eu criei, um workflow, ou então outro programa, vai pedir para executar aquele programa agora, vai visualizar os resultados, assim por diante. Ou ainda, eu posso compartilhar esse resultado com um usuário que vai responder sobre essa auditoria aqui. Acho que a minha conexão com a VPN da empresa caiu. Então, peraí, deixa eu acessar de outra forma aqui. A minha conexão com a VPN da empresa caiu, então eu não estou conseguindo conectar no servidor aqui. Adriano, mas não tem problema, tá? Você sabe Perfeito. que demonstração sem emoção não é demonstração, né? Exatamente. Aquela coisa, 15 minutos antes da demonstração, eu entrei, mostrei e funcionou tudo. Aí agora o servidor saiu do ar. Beleza, beleza. Os servidores estão em Brasília, eu estou aqui em São Paulo. Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho aí. De fato, nós estamos mostrando que ao vivo não é uma gravação. Exatamente. Perfeito, então. Bom, a ideia aqui, isso que eu estaria mostrando é a parte de workflow. Então, esse workflow que eu tenho aqui, por exemplo, é um outro que eu criei, né? O que ele faria aqui? Ele pega aquele payroll, ele pegaria, em cima do payroll, faria o teste de duplicidade, né? Para fazer, como eu mostrei aqui os pagamentos duplicados, ele pega esses pagamentos duplicados, exporta para um arquivo Excel, e esse arquivo Excel, o que ele faz? Ele vai compartilhar, né, lá naquele results.
Então, na hora que ele compartilhar no Results, o usuário vai se conectar, vai visualizar aquela... Ele vai ter um alerta, vai verificar se aquele... o que é aquela exceção e vai ter todo um tratamento na exceção. Para quem que ele dispara, quem que visualiza. Ele pode mandar de novo pro auditor e voltar. Então, você tem como fazer todo um fluxo de tratamento também da exceção. Tratamento não só detectar que eu tive, né, 30 pagamentos duplicados, porém que eu tenho um tratamento para aquelas exceções aqui. Eu vou executar esse caso aqui, provavelmente, talvez, não sei se ele vai funcionar a parte da conexão com o Results Manager aqui, mas ele vai pegar esses dados aqui e vai gravar no meu computador, né? Então, lá no meu computador, na pasta onde eu tenho o projeto, né, deixa eu abrir aqui a pasta. Então, ele acabou de gravar aqui, olha, um arquivo, pagamentos duplicados a 27/10/50. Então, esse arquivo aqui, ele gravou e ele anexou lá naquele módulo de gestão de resultados, né, para ver informação. Então, essa forma de você também compartilhar esse resultado com os usuários, fechando todo o ciclo. Não somente de você executar uma ação, mas também você conseguir compartilhar e ter o fluxo de tratamento. Né? Vamos ver aqui rapidinho só se voltou de novo. Voltou a minha conexão, graças a Deus. Né? Então, vou colocar o usuário e senha aqui. Então, estou acessando via web, a interface. E aqui lá, então, aquela exceção que eu gerei, ele vai ter os dashboards aqui. Então, eu tenho quantos pontos abertos eu tenho por workflow. Então, no workflow de auditoria contínua RH, eu tenho 7 casos abertos por usuários e informações aqui. Se eu vou aqui em atividades, eu vou ver as atividades. Eu, como sou administrador, posso ver as minhas atividades ou a atividade de todos. Se eu vou atividades ativas aqui de todos, repara que tem uma atividade aqui, que foi gerada aqui para o auditor Eduardo Santos, no dia 27/10, às 16h44. Né? O Eduardo Santos, quando ele se logar no sistema, ele vai clicar, ele vai ver, olha, então tem um possível pagamento duplicado, qual que é a ação que ele tem que fazer, que é uma pré-avaliação da exceção, qual que é a referência, qual é o workflow, qual que é a data que ele foi aberto, até que data que ele tem que responder isso aqui, qual que é a prioridade desse caso, né? E aqui em anexos ele tem aquele arquivo pagamentos duplicados que foi colocado como anexo aqui. Ele vai pegar esse arquivo, vai baixar, vai olhar, isso aqui é um falso positivo, né? Então fecha, não é problema, não preciso direcionar para a área, ou eu tenho que mandar para avaliação. Eu vou mandar para avaliação. Só tirando aqui para frente, que na hora que eu clicar em enviar para avaliação, repara que aquele mesmo pagamento duplicado, de novo, eu sou administrador, eu vejo a atividade de todos. Ele agora foi direcionado para a Fabiana Rebeck, que é uma outra pessoa já da área de RH. Né? A Fabiana vai entrar nas atividades dela, né? Quando ela clicar aqui em pagamentos duplicados, ele vai ter o que ele pode fazer. Ele pode voltar para o auditor, olha, isso aqui não é problema, né? Ou então, olha, realmente foi um problema, fizemos a correção, está aqui as evidências. Pode colocar aqui, né? Colocar aqui as notas aqui, né? Foi realizado a cobrança indevida, pagamento indevido no caso, né? O pagamento indevido e programado o desconto da folha do funcionário conforme anexo. Aí ele vai clicar em OK. Ele vai anexar as evidências e vai enviar a resposta para o auditor. Aí, esse mesmo ponto agora, de novo, olha, 1647 foi para o auditor agora, Adriano Gomes. O Adriano Gomes vai entrar e ele pode fazer o quê? Ele pode fechar essa exceção, beleza, concordo com a resposta que a pessoa deu, ou não concordo, vou retornar para a Fabiana para ela responder de novo. E posso ter todo um fluxo, tratamento direto via interface, sem ter que ficar mandando e-mail, etc e tal, cobrar, lembrar que a pessoa mandou, não mandou, eu vou colocar todo esse fluxo aqui. Nesse caso, eu vou fechar a exceção e acabou, o ponto desapareceu. Todo esse fluxo que eu mostrei aqui é um fluxo que eu criei. Então, quando eu venho aqui em Workflows, eu tenho um workflow de teste, aquele workflow que é auditoria contínua. Né? Quando eu entro aqui nesse workflow auditoria contínua, ele vem aqui, tem uma pré-avaliação. Essa pré-avaliação, quando eu mando um ponto para cá, ele é mandado para o grupo de auditores e mandar para o grupo auditor que estiver menos ocupado no momento. Né?
Quando o auditor clicar em falso positivo, vai direto para fechar. Se ele mandar enviar para avaliação, ele vai vir para essa atividade e vai mandar para a área de RH. Qualquer pessoa que tiver cadastrada dentro do grupo de área de RH, né, vai mandar aqui, vai fazer a distribuição para as pessoas ali nessa área. A pessoa pode retornar ou pode mandar para avaliação. A pessoa vai avaliar aqui a resposta e aí ele pode fechar, né, ou ele pode voltar novamente. Se ele fechar, ele fecha o case aqui. Eu poderia vir aqui e colocar, né, uma nova ação aqui. Esse caso aqui, isso foi para RH. Esse outro caso aqui vai manda para a área financeira. Esse aqui manda para a área de TI. Então, de acordo com o caso, eu posso mandar para quem vai fazer esse tipo de análise de informação. E aí eu conseguiria ver todo esse controle de informações diretamente aqui no dashboard. Né? Quem abriu, quem fechou, quantos casos tem abertos e assim por diante. Né? Ter todo uma informação do workflow. Tem aqui, por exemplo, da Fabiana, ou então do Eduardo Santos. Se eu clicar aqui, eu vou mostrar, olha, eu tenho 3 casos do workflow abertos para o Eduardo Santos, do workflow de auditoria de RH. Se eu tivesse dados gerados por outro workflow, estaria mostrando aqui também. Tá? Então, a ideia, como eu comentei, não é somente você gerar os testes, gerar as informações de consistência, porém ter o ciclo completo até o acompanhamento das informações. Bom, o que eu queria mostrar é isso, Celso. Eu acho que a ideia é mostrar esse fluxo completo, como a gente consegue, né, ajudar as áreas de auditoria e controle, desde você implementar testes simples usando uma ferramenta, uma interface, uma ferramenta, onde a pessoa vai clicando e vai arrastando, vai construindo as suas análises, até você também fazer um follow-up desses problemas, né? Não adianta só detectar o problema, eu tenho que dar um tratamento para esse problema também. Então, eu vou ter toda a interface aqui diretamente instalada no ambiente da empresa. Como a Sandra comentou, né, a tendência hoje, muitas vezes, é você pegar esses dados e você mandar isso para a nuvem, trabalhar em outros ambientes. Aqui a gente está falando de dados extremamente sensíveis. Tem toda a questão da segurança da nuvem, a gente sabe disso, porém, eu estou falando de dados críticos da empresa. Né? Eu estou falando, por exemplo, de uma fraude que foi detectada. Eu estou falando do pagamento do presidente, do pagamento de um diretor, valores sensíveis à empresa. Então, essas informações, o ideal é que, se possível, fique dentro do ambiente da empresa, né? Então, todo esse ambiente que a gente está mostrando aqui, né? Quando você até viu que falhou, a conexão aqui com o servidor, minha VPN aqui com o servidor caiu, fica dentro do ambiente da empresa mesmo, né? Sem ter que estar utilizando de outras tecnologias aí. Muito bom, perfeito, Adriano. Vamos lá, vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas, então. E aí, à medida que você sentir que vale a pena, aciona a Sandra para poder responder também alguma outra questão que foi colocada. A primeira que fizeram aqui foi uma pessoa que se declarou leiga, né, nesse assunto todo de auditoria, e aí, brincando com uma outra coisa que você falou, no meio do caminho lá, você falou de ESG, né? Quando a gente pensa em ESG, a sensação que dá é que isso só afeta grandes empresas, né? E aí, dentro dessa pergunta da pessoa leiga, né? Quais são as empresas que podem se beneficiar desse tipo de ferramenta? Quer dizer, isso é só para grandes empresas? Ou a gente pode pensar em médias ou até mesmo pequenas empresas? Como é que é esse cenário, né? Bom, é uma pergunta legal. Deixa a Sandra responder primeiro, depois eu agrego. Vai, Sandra. Não é só para grandes empresas, é para empresas que têm um departamento de auditoria. Também para todo tipo de indústria, não só para bancos ou indústria de finanças, é para todo tipo de indústria também. Fantástico, fenomenal. Então, assim, a amplitude da ferramenta é uma ferramenta que pode atender praticamente qualquer empresa, né? Exato. A ideia, esse é o ponto. Se você tem... Hoje, teoricamente, todas as empresas têm necessidade de algum tipo de análise. E toda empresa hoje faz algum tipo de conciliação. Tá? Eu participei de um evento há um tempo atrás e tinha lá grandes empresas, né?
bancos, indústrias gigantes falando de grandes soluções, que algumas soluções são até soluções que têm um alto investimento. Soluções muito boas, muito poderosas, porém, muitas vezes com alto investimento. Né? A ideia, né, até por isso que começou lá um dos da apresentação, fala que a ideia da Arbutus é conseguir democratizar essa análise de dados para todo mundo, conseguir colocar todo mundo nesse movimento de análise de dados. Né? Então, é uma ferramenta que, como você viu, fácil de utilizar, que não precisa você ter um conhecimento técnico de programação e também que não tem um custo muito alto também. Né? Então, você fala de empresas de contabilidade, a empresa de advocacia que trabalha com recuperação de crédito, por exemplo, já utiliza esse tipo de ferramenta de análise de dados para fazer conciliações, para importar XML, fazer batimento de impostos. Ou, como você comentou, qualquer empresa que tenha um departamento de auditoria interno ou departamento de controles internos pode utilizar esse tipo de ferramenta, né? Não importa a vertical. Banco, indústria, aí a gente fala de vários tipos de diferentes áreas de atuação aí. Fiquei até arrepiado aqui a hora que você falou em empresas de contabilidade e aí olhando para a área fiscal, né? Porque o sistema fiscal brasileiro é o caos, né? A gente fez um projeto com uma empresa dessa área fiscal, era um escritório de advocacia focado em recuperação de crédito que tinha uma parceria com a contabilidade. O projeto, basicamente, eles tinham... Imagina um contador... o nosso sistema fiscal, como se fala no Brasil, é super complexo e tem vários desvios, né? Um deles é, por exemplo, falando um pouco de negócios aqui, a questão da monofasia ou então da substituição tributária, né? Que é pago lá pela indústria, pela cadeia. Muitas vezes, o pessoal da ponta, mercados, bares, restaurantes, eles estão pagando imposto sobre bebidas, que já foi pago pela indústria. O contador dessas empresas, ele não vai ficar olhando nota por nota quanto que o cara vendeu de refrigerante, água e Coca-Cola na hora do almoço para tirar aquilo ali do imposto. Ele fala quanto o cara faturou e paga tudo. As empresas, por exemplo, esse trabalho que a gente fez com essa empresa aí foi, a gente pegava todas as notas fiscais dos últimos 5 anos, pegava essas informações, fazia os cálculos, comparava com o imposto pago e gerava quanto que a empresa tinha recuperado de crédito. Um escritório de advocacia e de contabilidade fazendo esse tipo de trabalho. Fantástico. A gente tem o João Carlos, que está com a mão levantada. João Carlos, se você quiser se manifestar, eu não sei se os participantes conseguem abrir o áudio ou se o pessoal da técnica aí precisa fazer alguma coisa. Vocês me ouvem aí? Sim! Tá bom. Parabéns aí pela apresentação. Eu gostaria de saber, por exemplo, digamos que eu esteja fazendo uma análise e essa análise, parte dos dados esteja no TOTUS, parte dos dados no Excel, parte dos dados no PDF. Eu consigo colocar tudo isso junto e o Arbutus ele consegue identificar tudo isso e me dar um resultado de Sim. acordo com o que eu quiser? Sim, exato. A ideia de você ter diversos conectores é exatamente isso. Uma vez que você pegou os conectores, ele vai importar esses dados. Alguns dados ele vai vincular direto à fonte de dados, ou você pode escolher baixar também para dentro do Arbutus. E não importa, uma vez que você está vendo o dado dentro do Arbutus, não importa a fonte dele. Se ele veio do TOTUS, de um PDF, do Excel, de um SAP, você consegue comparar todas as informações. Eu tenho projetos de clientes implementando, por exemplo, cruzando dados do Salesforce, que está no cloud, contra dados do SAP, que está instalado no ambiente dele. Né? Ou então, esse caso que eu citei da nota fiscal, que era comparar XML contra a informação do PDF, que é a declaração de arrecadação. Né? Eu tenho outros clientes que comparam, por exemplo, dados do AD, que é o sistema de controle de login e senha, contra dados do RM, né, que é onde está os dados de funcionários deles, funcionários desligados, admitido ou não, e apontamento de horas também. Então, uma vez que os dados, você acessou os dados, não importa a fonte que veio, o dado está dentro do Arbutus, você não precisa se preocupar mais de onde veio a informação. O Arbutus vai tratar tudo de uma única forma, como se fosse tudo a mesma fonte de dados. Entendi, tá bom. Obrigado pela De nada. explicação e parabéns de novo aí pela apresentação. Obrigado, João Carlos. Fantástico. Então, outra coisa que eu fiquei bastante impressionado, Adriano, num primeiro momento eu tinha entendido que essa era uma ferramenta
a pessoa modelar os processos de auditoria, né? Mas eu fiquei Uhum. bastante impressionado ao notar que quando você falava em workflow, a gente não estava falando em workflow sob a ótica de um script, né? Automatização de um script, mas sim um workflow mesmo, né? Uma Uhum. ferramenta estilo BPM mesmo, vai para o fulano, volta para o Beltrano, né? Isso eu achei assim muito, muito, muito impressionante, até com relação à interface web. Essa minha percepção é essa mesmo, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem o termo workflow usado aqui de duas formas, com os dois significados que você entendeu. O workflow dentro da ferramenta de análise de dados, ele é um workflow de análise de dados. Então, eu vou pegar a tabela, eu vou filtrar quais informações que eu quero, vou fazer os cruzamentos, vou gerar análise que vai detectar possíveis inconsistências e exceções. Uma vez essa exceção sendo detectada, eu vou mandar ela para a ferramenta web, e essa ferramenta web vai disparar um workflow, que aí é um BPM, né? Ou seja, é o tratamento da exceção. Como que eu faço para resolver a exceção? Isso aqui é um problema? Não é um problema? Né? Você resolveu, cadê a evidência que você resolveu? Então, você cria todo um workflow ali, como no sentido de BPM, né, da gestão do processo mesmo, para o tratamento e resolução daquela exceção. Legal. E aí, uma outra pergunta, né? A gente está falando basicamente de uma ferramenta no-code, certo? Sim, sim. Né? Em princípio, a gente não programa nada, né? E eu consigo depois extrair relatórios executivos, porque uma coisa que sempre acontece é assim, né? Eu não vou pegar a ferramenta e levar lá numa reunião de diretoria para mostrar o dashboard. Normalmente eu vou fazer uma apresentação. É possível? Uhum. Sim. Aqueles gráficos que eu estava mostrando ali, que eu cheguei a mostrar um deles, o outro acabei estava com um tipo de dado errado ali, mas a que eu mostrei, eu posso gerar um tree map, árvore de decisão, aqueles gráficos todos, eu posso exportá-los, né, em formato de imagem para anexar uma apresentação, anexar um relatório do Word também, ou ainda, eu tenho mais duas opções, eu posso exportar esses dados para para colocar num banco e eu tenho um outro cliente que trabalha nessa arquitetura. No final de todo esse trabalho de execução aqui, a gente publica as exceções num banco e é consumido pelo Tableau. Então, você tem um dashboard de execução. Então, foi até interessante, conversando com esse cliente hoje, eu estava acompanhando os dados, a gente viu que a gente começou a monitorar desde março, cruzamento entre funcionário e empresas fornecedoras. E quando gerou, viu que era um problema, né? Era funcionários estavam cadastrados errados, então você tinha 59, depois caiu para 40, 55 e agora caiu para 3, estacionou em 3, que são 3 funcionários dentro de 5 mil, 10 mil funcionários que a empresa tem, que realmente tem um problema que eles não conseguem corrigir no sistema. Né? Esses gráficos, né, de acompanhamento mensal, de quantas exceções, quantos problemas foram gerados, estão sendo gerados exatamente para apresentar para o comitê de administração e para o presidente da empresa. Então, você consegue extrair as informações, seja usando aqueles gráficos de dentro da ferramenta, né, alguma informação específica, ou ainda integrando com ferramentas terceiras também, caso você queira. Né? Você tem aqueles dashboards de exceção, né, do que está aberto e fechado, é uma forma de uma visualização executiva. Você tem os gráficos da exceção que você pode visualizar ali pontualmente, exportar e colocar num anexo, ou ainda exportar para uma ferramenta terceira, alguma ferramenta de BI também, que dentro desse universo, né, de analytics, a gente considera essa ferramenta que a gente fala que são os data vis, né? Ferramentas de visualização de dados. Perfeito. E aí, ainda seguindo essa trilha, né, da lógica da coisa, quando a gente está falando do compliance, quer dizer, eu não estou falando só de executar, de fazer as coisas certas, né? Mas assim, no fim do dia, do que a gente está falando é de dinheiro, né? Quer dizer, Sim. o quanto de dinheiro a gente conseguiu evitar que fosse desperdiçado ou algum outro processo nesse sentido. Sem revelar nomes, obviamente, você tem algum caso emblemático, ou a Sandra, por exemplo, que vale a pena citar, para a gente ter uma ideia? Olha, isso de fato gerou economia? Eu estou pensando em algum aqui que seja seja fácil de explicar e que e que não apareça tanto assim. Bom, a gente tem... Esse é um caso que nós temos já de algum tempo já de uso de ferramentas de analytics assim, que era um monitoramento simples de volume de aprovações
por diretora na época. No processo da empresa, você tinha as aprovações que eram realizadas, né? Então, por prática também, geralmente as pessoas que aprovam são pessoas que falam, olha, eu sou ocupado e mando aprovação sempre na segunda-feira, ou na quinta-feira, ou em tal dia do mês, do pagamento. A pessoa tinha que aprovar o pagamento ali. E eles começaram a perceber que alguns diretores tinham umas concentrações em alguns dias específicos, como era o volume alto. E um diretor específico começou a ter muita aprovação, não só em quantidade, mas em valor também, né, num período específico ali. E começaram a monitorar um pouco mais em cima essas transações. Descobriram um esquema de fraude que estava acontecendo na empresa, que no meio daquele monte, mandava, sei lá, 100 pagamentos para o diretor aprovar no dia, sempre no meio tinha 2, 3 ali que eram pagamentos fantasmas. Eram operação simples, tipo compra de material de escritório, xerox, mais com empresas, né, ali que estavam no conluio todo. A pessoa do nível mais baixo da cadeia teve que devolver R$1 milhão para a empresa. Ok. Já deu para entender, né? Era um esquema de 10 com pelo menos 10 pessoas envolvidas. Então, tem casos assim que você pega bastante coisa. Né? Um outro caso também que foi na área de varejo, né, que descobriu-se, por exemplo, um problema, o pessoal que ia monitorando taxas de venda e versus devolução por loja, descobriu uma loja que tinha muita taxa de devolução elevada e percebeu que era uma quadrilha que entrava, arrancava, né, conseguia arrancar aquele selo, aquela trava, né, ia lá no guichê e falava, olha, eu ganhei de presente e eu quero trocar, e ganhava um voucher e gastava aquilo na empresa. Né, essa aí, no primeiro mês de análise, recuperou R$800 mil. Fantástico. Então, compliance e auditoria vale a pena. Sim. Compliance, auditoria e controle. Aquela que a gente falou, por exemplo, falando de empresa pequena também aqui agora. Sim, pequena e também de empresa do simples, para você ter uma ideia, a abrangência disso, tá? Aquele caso que eu falava da recuperação de crédito, a gente teve empresas recuperando 150, R$200 mil de crédito. Imagina uma empresa no meio da pandemia, estava tudo fechado, recuperando dinheiro a mais que o dinheiro que tinha pago para o governo, né? Em que 60 dias caía R$200 mil na conta do cara. Sandra? Adriano, maybe you can translate, Adriano. I just wanted to also add, when you asked me, is it only big companies that can use Arbutus Analyzer? And we said, no, any company with an audit department. But we also forgot to mention that there are other departments. We have customers that are using Arbutus Analyzer or our solution in IT, human resources, Treasury Department, compliance. So it's not just for audit. It can also be used in other departments where they need to analyze data, mainly. Sim, é legal. Thank you, Sandra. A Sandra estava comentando exatamente isso, Celso, também. A questão de que não somente a área de auditoria, né? Então, tem vários clientes que utilizam também na área de segurança da informação, na área de TI, na área de compliance, na área financeira, né? Na área de recursos humanos. Então, não somente para a auditoria, né? Como esse caso que você tem da autoridade fiscal, mas outras áreas também. Deixa eu pôr minha colher aí. Sim. Vai lá, Miro. O Exército Brasileiro, para controle da sua folha de pagamento, que é em volume, quantidade de gente, você imagina quanta gente tem no Exército, mais os aposentados, os da reserva, né? É um batalhão de gente. É uma das maiores folhas de pagamento do mundo pela quantidade de gente que tem ali. O controle não o operacional da folha de pagamento, não os pagamentos, mas o fechamento da folha de pagamento, os controles que eles precisam fazer para fechar a folha de pagamento são feitos com Arbutus. Fantástico. Um volume enorme de dados, né? Uma ferramenta que tem uma performance muito grande para um volume de dados grande. Num notebook você consegue fazer coisas assim muito performáticas, né? E são usadas em outras áreas. A folha de pagamento, por exemplo, é muito usado. Fechamento de folha, batimento, né? Legal. E aí, Miro, você colocou uma coisa que era uma outra pergunta que estava aqui no meu buffer, né? Como é que a gente pensa aí em termos de escalabilidade? Quer dizer, tudo bem, a gente falou que eu posso trabalhar com pequenos volumes de dados, 5 mil, 10 mil registros, 1 milhão, né? Mas, na prática, quer dizer, os recursos computacionais que eu preciso,
eles têm que ser recursos muito robustos para eu poder rodar a ferramenta ou não? Ou, é lógico, eu sei que depende também da solução que eu estou tentando criar, né? Eu vou passar para o Adriano, senão eu vou falar no lugar dele, mas eu vou dar eu vou dar um exemplo meu de quando eu trabalhava com essa ferramenta, porque hoje eu sou aposentado estou na reserva, né? O soldado, quando se aposenta, vai para a reserva, ele pode ser chamado de volta, né? Então eu estou na reserva. Eu vou dar um exemplo, não vou falar o santo, vou falar só o milagre, mas há mais de 15 anos, em um notebook, com alguns HDs externos, a gente rodava quase 28 milhões de benefícios contra 170 milhões de CPFs, contra 9 milhões de mortos, para buscar evidências aí. Então, ele é muito performático e escalável num hardware muito enxuto. Ele faz pouca coisa, esse software, ele não faz muita coisa, mas a pouca coisa que ele faz com muita performance. Eu vou passar para o Adriano, senão eu tomo a apresentação, porque eu sou fã do Arbutus aí, sou usuário, certificado em Arbutus, tudo. Isso que eu me falou, esse é o ponto, Celso. A ferramenta, toda aquela parte que está mostrando ali inicial de análise, que é o motor central de análise de dados, ele roda no notebook simples. Hoje, você tem um notebook com 8 GB de memória, 500 de SSD, não é algo assim de outro mundo, por exemplo. Né? Então, agora o meu tem só em inglês, só é affordable. qualquer pessoa consegue comprar né? Qualquer empresa consegue ter um equipamento desse. Né? E um equipamento desse, para você ter uma ideia, em volume, eu estou processando num cliente específico, aproximadamente 25 tabelas que variam entre 1.000, as de cadastro menores tem 1.000, 2.000 registros, e as maiores estão com 44 milhões de registros. Né? Dentro de um computador, e sim, eu não estou usando 50 gigas do computador ainda para fazer isso. Né? Mas ele tem uma arquitetura server também, se você quiser. Isso. Se você quiser escalar para uma arquitetura server centralizada, ele também tem esse modelo. Mas ele já parte, já no modelo desktop, notebook dele, ele já é bastante poderoso. Exato. E aí a ideia do server é exatamente você economizar. Você ganha a escalabilidade de recurso servidor também. E imagina você ter que ter uma tabela que tem um volume de dados grande que várias pessoas têm que acessar. Então, em vez de você ter que todas essas pessoas façam download das tabelas para cada um dos computadores, realmente você centraliza, você consegue otimizar. Essa ferramenta que eu mostrei, né, do Results e aquela outra do Web Connect, ali, quando você vê a tabela de dados ali, são exatamente as ferramentas que estão atreladas ao server e que vêm junto com o server quando você adquire o servidor. Ok, perfeito. Principalmente se eu estou falando em web, faz sentido que seja uma arquitetura baseada em server, né? É que o server, ele não é baseado em web, o server ele é client-server mesmo. Porém, além do client-server, você vem junto com a ferramenta esse web também. Ok, perfeito. Perfeito. Bom, uma outra pergunta, eu acho que vale para todos que estão aqui, né? E o aprendizado, a trilha de capacitação, né? Quer dizer, eu preciso pegar o cara da TI e treiná-lo, eu vou ter que sempre depender de um consultor, ou eu posso pegar, por exemplo, o auditor e treinar o auditor. Na experiência de vocês, como é que tem sido essa evolução dos usuários do Arbutus? A ferramenta ela foi pensada para ser utilizada pelo usuário final, não pelo cara de TI, não pelo um cara especialista, mas sim pelo auditor, aquele cara que vai ter uma formação em administração, economia, contabilidade, né? Pessoas que não têm essa formação técnica. Tá? Então, não necessariamente você não é necessário você ter essa formação técnica. É claro que teve até uma pergunta que me fizeram uma vez, mas a pessoa tem que ter conhecimento em Excel. Eu falo, o conhecimento em Excel que a pessoa tem, por exemplo, não é pelo Excel, é sim pelos conceitos dentro de análise de dados envolvidos. Então, a pessoa tem que conhecer o que é uma tabela, o que é um registro, como que duas tabelas, por exemplo, podem ser comparadas. Esses conceitos são conceitos de análise de dados, não são conceitos da ferramenta.
os comandos da ferramenta, a usabilidade da ferramenta é muito simples, tá? Então, a usabilidade você viu eu trabalhando ali. Eu clicava no menu, falava, eu quero totalizar por esse campo, eu quero verificar se esses dois campos combinados têm duplicidade, né? É simples assim. Tem treinamento, a Sandra também comentou, muito bem lembrado, todo usuário toda pessoa que licencia a ferramenta, ela tem direito a todo um treinamento online gratuito, que tem treinamentos, tem a parte de vídeos explicativos e tudo mais para ajudar, além da parte também de suporte, que tem toda a questão do apoio do consultor, que está dentro do valor que a pessoa paga, já está incluso isso aí. Mas, em maneira geral, a curva de aprendizado é muito rápida. Tá? Então, assim, você tem usuários aí que começam a utilizar a ferramenta em 2, 3 meses, já tem já algumas rotinas automatizadas, já tem alguns testes realizados ali e acaba dando um retorno rápido também do investimento por isso, porque rapidamente a pessoa consegue colocar em prática, consegue aplicar a ferramenta e já ter resultados em cima do que ela executou. Legal. Então, eu posso entender que, né, já que é uma ferramenta performática, que tem uma interface com uma usabilidade muito grande, né? Fácil de usar, que ela tem uma característica de drag and drop, etc., né? Ou seja, ela não requer conhecimentos de programação. Ela é uma ferramenta super interessante para o cara de negócios, né? Sim, exatamente. O cara do business. Sim. Ok, perfeito. O foco dele é que, assim, a gente começa, de novo, ela inicialmente foi pensada, né, dentro do contexto da auditoria, que expandiu para controles, compliance e tudo mais, só que a gente fala, vai dentro do IA, né, do doutoramento, você tem o conceito das 3 linhas de defesa. Então, o que protege uma empresa de ter perdas financeiras, né, ter prejuízo, problemas? São a operação como um todo. A primeira linha de defesa da empresa para perdas é a própria área de negócio. É o cara que está fazendo o pagamento financeiro, o cara que está fazendo a conciliação bancária, o contador. Ele é o primeiro cara ali que pode usar esse tipo de ferramenta para ter esses benefícios, né? Fazer o seu próprio controle. Segunda linha de defesa são as áreas mais focadas em controle. Então, as áreas de segurança e informação, controles internos, áreas de risco, que vão avaliar a empresa como um todo. A terceira linha, que é a auditoria. Né? Então, qualquer pessoa dentro desse espectro das 3 linhas de defesa, ou seja a área de negócio, o business inicial, seja as áreas de controle, seja as áreas de auditoria, são usuários potenciais e que se beneficiam muito com a ferramenta. Perfeito, fantástico. Bom, pessoal, são 17h22, a gente tem 8 minutos, e eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, né? Vamos começar pela Sandra, primeiro as damas, né? Sandra, então, por favor, fique à vontade. Oh, no, I just thank you for the time and thank you for allowing us to do this presentation. And thank you, Adriano and Miro, for being good partners and always promoting the tool. Thank you, Celso, as well. My pleasure. Sandra, fale um pouco em português. A Sandra tem vergonha como nós, brasileiros, quando vamos falar inglês, temos vergonha. Ela também entende tudo, fala em português, só que ela tem vergonha. Como nós não mandamos nenhuma caipirinha para ela tomar, ela está em Vancouver. Eu preciso da caipirinha primeiro para falar bom português. Português perfeito, Sandra. É muito bom, ela fala bem português. Comigo. Nós temos conversado pouco, né, Sandra? Mas ela fala muito bem, entende muito bem. Ela só essa restrição aí de não querer falar em português, mas fala muito bem, sim. É só fazer esse parênteses, essa brincadeira. Adriano, desculpa te interromper. Não, perfeito. Obrigada. Obrigado, Sandra. Bom, de novo também agradecer, Celso e o seu CBC pela oportunidade de estar apresentando. De novo, a ideia é mostrar, eu comecei aquela parte um pouco mais conceitual ali, porque realmente hoje eu estou nesse mercado faz 20 anos, né, trabalhando exclusivamente com ferramentas de analytics para auditoria, né, e o que eu sempre falo, percebo, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, né, 20 anos atrás com esse tipo de tecnologia,
Foi no auge, né, dos escândalos da Enel, WorldCom, surgiu a obrigação da SOX, depois veio regulamentações parecidas no Brasil com o CVM, e o IIA, que é o Instituto dos Auditores Internos, que ele não é que ele regulamenta, porém ele recomenda quais são as boas práticas de auditorias e controle. Desde 20 anos atrás fala, olha, o auditor tem que conhecer a ferramenta de análise de dados, trabalhar com bancos, etc. A gente percebe ainda hoje que existe muitas vezes uma restrição, né, uma resistência grande em relação a isso. Está vindo toda uma geração de pessoas mais jovens que acho que estão superando talvez essa barreira, né? Mas ainda existe um pouco sim de resistência, né? Então, o auditor querer fazer teste por amostragem, ou então, você falou da área de negócio, você vai falar com a área de negócio, de testar? Não, mas eu faço tudo certo, por que você quer testar aqui, né? Por que eu vou precisar testar se a informação foi conciliada ou não? E no final você pega, né, informações, né? Então, a ideia aqui era mostrar o quanto a tecnologia pode ajudar, né, a todas essas áreas, 3 linhas de defesa, a obter mais velocidade, mais desempenho e, de uma maneira mais fácil, conseguir ter melhor controle, evitando perda, inconsistências, erros e também, possivelmente, fraudes dentro da empresa. Né? Obrigado, novamente, por dar a oportunidade de a gente poder apresentar isso aqui hoje. Fantástico. Miro, você quer fazer alguma consideração? Não, obrigado, viu? Eu agradeço, Celso. Celso, você, como sempre, brilhante aí. Logo o caminho, fez as perguntas e aí abrilhantou aí com a sua moderação aí o evento também. Eu sou um cara curioso. Então, pessoal, eu agradeço a participação de todos. Eu achei assim a apresentação fantástica. Realmente, vocês estão de parabéns. E é legal que tenha acontecido coisa que não funcionou, né? Porque a gente mostrou que está fazendo ali ao vivo e a cores. E esse jogo de cintura no meio da apresentação é sempre muito divertido. Ô, Celso, desculpa te interromper, Celso. Diga. Só um detalhe, me faltou, eu não tenho certeza, mas a Arbuto Software fica em Vancouver, no Canadá, né? Ela é uma empresa que a Tech Solutions representa no Brasil há muito tempo, né? E até por conta dessa nossa relação aí com o Canadá, com a Sandra, que através dessa relação nós já temos um histórico aí de trabalhar com o Canadá, mas através dessa relação aí com o Arbutus é que a gente até se aproximou mais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e hoje a gente está aqui junto com você como coordenador da Comissão de Tecnologia, tá? Tá vendo? Então a culpa é sua, Sandra. Mas é uma culpa boa, né? Pessoal, parabéns, então. Uma outra coisa que eu não sei, né? Eu não cheguei a conversar. Não sei se tem algum participante aqui que não faça parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, mas é interessante que vocês, caso tenha alguém que não faça parte, converse com o pessoal da CBC. A gente sempre tem eventos muito interessantes, tem vários serviços que a Câmara de Comércio ela presta para os seus associados, que são de suma importância para que a gente amplie os nossos negócios, não só entre o Brasil e o Canadá, mas entre nós. Então, caso tenha alguém aqui na situação, se dirija ao pessoal da CCBC e, caso alguém também tenha interesse em participar da Comissão de Tecnologia e abrilhantar a Comissão da Tecnologia com a sua participação, nós estamos aqui à disposição de vocês todos. Muito obrigado e espero vê-los em breve nos próximos eventos que vamos apresentar. Obrigado. Thank you. Thank you, Sandra. My pleasure. Thank you, Celso. Bye. Bye. Vai, Sandra.